Gravar um CD? Cara, não é fácil. O processo de gravação desse CD começou assim, a gente já tinha algumas coisas gravadas, umas músicas, o Nordê tinha algumas canções que já vinha de longa data e a gente estava procurando uma oportunidade para começar a gravar, até que eu tomei conhecimento de um programa de incentivo cultural do governo do estado, o PROAC, e aí eu, junto com um produtor de teatro amigo meu, a gente fez o projeto, eu tentei explicar pro pessoal da banda o que era o projeto. Todo mundo falou, legal, tal. A gente mandou esse projeto pro governo e a gente chegou de 500 e poucos projetos em 14º lugar. Aí eu liguei pro Nordã, o Nordã começou a chorar no telefone, foi uma alegria só. Todo esse universo que a gente criou, inspirado em temas de desenhos e nesse universo do Tokusatsu, foi aceito, foi apoiado pelo governo do estado, né, pra bancar o CD. Fico imaginando os caras vendo, né, o Jaguatiman, o Sunrider, os heróis todos lá e falar, pô, isso é legal. Sobre o processo de gravação em si, assim, ele foi gravado principalmente na E-Brasil Studios, aqui em Caraguatatuba mesmo, e no Norcal, em São Paulo. Foi um processo de 1 ano, mais ou menos, de gravação, entre gravação, mixagem e masterização. E boa parte das edições, assim, eu fiz no meu estúdio também, edições de guitarras, de baixo, teclados, entendeu? Parte mais instrumental, assim. Eu falava até às vezes ficando com o ouvido um pouco saturado, né? Eu chegava no fim do dia, assim, de uma jornada de trabalho, a gente aguentava mais. E a gente, vamos continuar amanhã, porque agora já não dá mais. Agora eu já não consigo distinguir o que é A de B, assim, né? Então... Às vezes eu fazia algo assim, eu falava, cara, isso pode melhorar, acho que essa ideia não vai casar, ou essa ideia ficou animal, vamos utilizar, grava, já arquiva. Foi um processo difícil, não foi fácil, chorei muito, chutei muito aquele estúdio do Nordã. É espuma, né? Então. Mas quando eu recebi os arquivos da Master e ouvi, foi um negócio assim absurdo. Eu fiquei muito chocada, assim, muito emocionada. Uma coisa bem bacana também para mim no CD é a participação do Eizo Sakamoto. Ele gravou 2 músicas com a gente. A primeira foi a Jaguatiman vs Sam Rider. Guarda. 助けを求める声あらばじゃがれてのような素早さで密林の風が真のひらめき呼ぶComo o teclado é um instrumento digital, não precisa de ambiência, de estúdio e tudo mais.
eu fui gravando no meu quarto, aí depois chegava, mostrava pra galera, daí o Nordê falava, não, o que você acha de tentar isso aqui, fazer uma coisinha diferente? E aí isso foi se arrastando por muitos meses, mas é muito legal esse processo de trabalhar em grupo. Na escola já nunca deu certo, você imagina agora, né? Mas a capacidade da gente ter encontrado o melhor timbre, a melhor produção, a melhor mixagem. Até porque se não fosse tudo isso, a gente ia ter que gravar tudo de novo. Altos atrasos, né? O Nordan, que acompanhava toda a gravação, era o cara que ficava mais doido com isso, porque eu marcava com ele 8 horas da manhã para estar aqui, ligado para gravar, e ele acordava às 7, eu acordava às 11, chegava meio-dia, 1 hora depois do almoço. Eu confesso que eu sou meio irritante, que eu provoquei bastante o pessoal. Acho que foi mais positivo do que negativo. E essa convivência também que eu tive bastante com o Gé, né, com todo mundo, mas assim, com o Gé foi bem forte. Teve um lado muito ruim, que foi o seguinte, a gente se contaminou um ao outro, assim. Hoje eu carrego um pouco do Jefferson dentro de mim, e o Jefferson carrega esse lado maldito que eu tenho um pouco dentro dele, e ele se tornou um cara levemente insuportável. Mas parece que agora a gente pelo menos consegue se entender melhor. Lógico que a gente só conseguiu esse resultado porque o Brenda e Adriano do Norcal Studios que fizeram todo o trabalho, né, de mixagem. Sem eles, eu acho que o resultado não ia ser o mesmo. Eu acho que tá tudo nos conforme, né? Vai ser um sucesso mundial. Metal japonês de ótima qualidade. Não é a primeira vez que a gente trabalha com o Vinícius, né? Fazendo a arte do nosso CD. Ele trabalhou já no EP, no Jaguatiriman vs Sam Ryder, já tinha feito um trabalho muito legal. E agora ele se superou. Esse encarte, esse livreto do nosso CD, ele está bastante rico. São 20 páginas, mais de 12 ilustrações belíssimas, que a gente tentou buscar nos clássicos, né, a inspiração para fazer a arte, né? Então a gente partiu da capa e tentou ali fazer uma homenagem aos cartazes dos filmes antigos de ficção científica e os filmes de monstros japoneses lá da década de 50, de 60. E a gente tratou também o encarte não como um apêndice do CD, né, mas sim como parte integrante da obra, né, da obra como um todo. Bom, uma das coisas legais que a gente tentou trazer para as ilustrações também foi a parte daquele visual um pouco amador que o cinema tinha naquela época, né? A tecnologia, as técnicas utilizadas no cinema naquela época usavam fios, cordas para fazer os personagens voarem, algumas coisas que hoje em dia não são necessárias, mas que a gente tentou trazer e incorporar ao máximo nas ilustrações também. Então, se vocês repararem, tem algumas ilustrações que tem as cordinhas aparecendo, na própria capa, os 2 discos voadores de fundo que aparecem lá, a gente procurou evidenciar aquelas cordinhas para fazerem eles voarem e compor o cenário ali. Essa foi a parte mais interessante que a gente tentou traduzir, assim, essa foi uma das partes mais interessantes que a gente tentou traduzir, assim, para ficar completamente imerso dentro do universo dos filmes mesmo, né? A gente colocou bastante filtro, película para deixar aquele granulado. Tudo isso ajudou a trazer e incorporar muito mais autenticidade, né, nas ilustrações.
que era diretriz pra gente era trabalhar com letras que transmitissem uma mensagem bacana, uma mensagem que fizesse as pessoas refletirem e também que fossem letras de palavras de incentivo, né, para as pessoas, que é uma coisa bem comum, né, nos temas de Tokusatsu. A Jaguar-Man vs Sam Rider, a gente trabalhou bastante com referência em coisas folclóricas, né? Então a gente pesquisou bastante coisa do folclore brasileiro, e eu já gostava, né? E hoje eu sou muito fã do folclore brasileiro e tenho um monte de livros lá no meu armário de folclore. Fiz bastante pesquisa depois disso, né? Durante o desenvolvimento da letra, foi uma letra que eu fiz junto com o Alexandre. Então a gente procurou bastante coisa do folclore para trabalhar com temas de lendas indígenas. Inclusive, se vocês repararem lá, tem a letra em japonês, mas tem umas palavras que são de línguas nativas brasileiras. Outra coisa interessante também na Jaguar-Man é que a gente contou com a família Kaito, né, de Taubaté, que são grandes mestres aí dos instrumentos japoneses aqui no Brasil. Foi a primeira vez que eles fizeram um registro em estúdio, e isso pra gente foi uma grande honra, porque são músicos que são referência em todo o Brasil dentro desse estilo. Uma outra letra também que ficou bem bonita, que foi feita pelo Kleber, né, eu dei uns pitaquinhos, foi a letra da Tengu. Né? O Tengu é um personagem folclórico que na verdade vem da cultura chinesa, né? Que era o Chenkou e virou Tengu no Japão. E o Kleber buscou a essência do Tengu lá atrás, né? Porque ele tem várias encarnações. Esse Tengu, as mais recentes, ele normalmente é retratado como um vilão, mas nas interpretações mais antigas ele era um elemental da natureza, um protetor da natureza. O lobisomem é um dos personagens de terror assim, que eu mais pego bem. Eu decidi usá-lo como se fosse um general na canção. Então na letra ela diz que ele está evocando todos os espíritos da floresta na última tentativa de salvar o planeta. Um outro ponto legal assim da música, que foi um desafio, foi a questão de alguns momentos, né, colocar um baixo mais swingado, né, na canção. Assim, vocês vão perceber que ficou bem da hora mesmo. Eu queria mesmo uma versão mais hard rock, né, que é o jeito que eu curto. Mas vamos lá, né, a galera pegou bem e ficou desse jeito. Um tema que é sempre muito trabalhado no Tokusatsu é a questão da transformação, da metamorfose, do Henshin. Então, desde da primeira produção lá que deu origem depois para essa vertente aí do audiovisual japonês, que foi o Godzilla, esse tema já vinha sendo trabalhado, né? Esse tema da metamorfose. A gente também trabalhou bastante com isso nas nossas letras, e uma que fala bem disso é a The First, né? Que a gente procurou brincar, né, com essa questão da metamorfose, da transformação. O Alexandre que trabalhou nessa letra da The First, e é essa música que a gente escolheu, inclusive, para a gente poder trabalhar umas outras coisas, né? Em breve vocês vão ver outros materiais aí relacionados a The First. Bom, a Hachi tem uma história bem bacana também, que a gente começou a trabalhar essa música, que a princípio era para ser um tema instrumental. A gente foi criando ela na viagem. O Jefferson levou um notebook a caminho do Estadão, quando a gente foi dar entrevista no Estadão, que saiu uma matéria bem bacana na época, a gente ficou bastante feliz. E eu lembro que no caminho a gente pensou assim, essa música tem que ser a lenda de alguma coisa, né? A gente não sabia a lenda do que exatamente. E aí, não sei por que cargas d'água, por algum timbre que a gente usou na demo, alguma coisa assim, a gente pensou na coisa da abelha, lembrava o som da abelha. E aí depois eu fui pesquisar, achei duas lendas. Uma lenda japonesa e uma lenda hindu.
E essa lenda hindu, ela dizia que quando todas as abelhas se juntam, elas formam uma fada. E a rainha é o coração da fada. Então, a partir daí, a gente fez uma brincadeira falando sobre as decisões que às vezes a gente tem que tomar na vida, e a mente leva para um lado, o espírito leva para o outro, e quando a gente está indeciso, que muitas vezes a gente tem que seguir a nossa rainha, nossa majestade, que é o nosso coração. Essa letra foi uma letra que eu trabalhei com o Kleber, foi um dia que a Dani me ligou e a gente estava brigando e a gente discutiu no telefone, e aí eu fiquei deprimido, eu falei, Kleber, vamos sair, vamos fazer uma loucura nessa madrugada. E a gente foi pra praça e pediu um açaí, 500 ml, e a gente foi na praça lá tomando o açaí e escrevendo a letra. Bom, a última música que a gente trabalhou a letra foi a Horses and Gears, que foi uma parceria, né, na letra minha com a Dani, e a gente trabalhou pensou assim, como essa música ela tem uma levada um pouco mais, que é um 6x8, né, ela tem uma levada mais medieval, tem umas melodias que lembram a música medieval europeia, então a gente trabalhou com o tema steampunk, né, que é uma vertente da ficção científica. Ter trazido de volta essa música que ficou no passado, né, ficou um pouco esquecida, foi muito legal, porque para mim ela traz as lembranças da época e poder ter ajudado também, ter participado na composição da letra, né, deixou ela muito mais particularizada, né, então ela é muito especial para mim. E espero continuar sempre com essa busca, né? Essa busca artística de fazer uma coisa nova, de buscar uma verdade, uma coisa que outras pessoas não fizeram ainda, mas não é só porque ninguém fez que não pode ser feito. Vamos fazer, vamos ver o que vai dar. Eu fiquei muito empolgada ao ouvir, queria muito que as pessoas também pudessem sentir essa energia, essa empolgação. Se a gente conseguir compartilhar um pouco desse sentimento com vocês, pra gente já vai ser uma grande vitória. Valeu. Muito obrigado pela oportunidade. Até mais.